Bom dia, mais uma vez, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vou seguir o protocolo. Bom, há 2 domingos atrás a gente meditou sobre o texto de João capítulo 1. Aí, devido ao tempo, nós não conseguimos completar aí todo o texto, todo o trecho, né, que a gente tem como proposta. Eu gostaria de estar lendo novamente o texto de João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 14, para a gente poder estar sensíveis à voz de Deus. João, capítulo 1, versículo 1 até o 14, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós estamos aqui novamente diante do texto onde o apóstolo João, ele descortina para o mundo todo as palavras acerca da pessoa de Jesus. E nós havíamos comentado acerca dos atributos da divindade de Jesus. Nós falamos da sua soberania, nós falamos da sua eternidade, nós falamos da sua pessoalidade como Deus sendo uma pessoa, não é um ser impessoal. E a gente também viu a questão sobre Jesus ser a luz, né? Sobre Jesus nos dar vida, e nas mãos dele estão todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E falamos acerca dessa vida que ele nos dá, e não somente o fato dele nos dar vida, mas ele era a própria vida. E ao mesmo tempo nós podemos pensar nesse conceito que nós abordaremos mais um pouco acerca de luz e trevas, porque Jesus ele não possuía luz e nos dava a luz, como diz o texto, né, que a luz brilha na escuridão, a luz brilha nas trevas, mas ele era a própria luz. Jesus é a luz do mundo. E só fazendo um adendo antes da gente entrar para o nosso tema principal de hoje, mas eu gostaria de destacar o versículo 14. Nós vamos começar pelo final. O versículo 14 está dizendo que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o texto está dizendo, João está nos dizendo que o verbo, que a palavra, que o próprio Deus, que o Logos de Deus, ele se fez carne, ele se encarnou para estar no meio de nós. E mais uma vez eu gostaria de destacar que Jesus, ele não deixou de ser Deus por vir ao mundo como homem, e da mesma forma que ele não deixou de ser homem quando ele foi elevado aos céus. Isso é uma coisa muito interessante e também ao mesmo tempo muito confusa acerca da natureza de Cristo. Nós não conseguimos entender algumas coisas acerca dos atributos de Deus. Nós não conseguimos entender, por exemplo, a Trindade, onde existe apenas um Deus.
mas existem três pessoas, e essas três pessoas formam um só Deus. Aí como explicar isso? É difícil explicar, mas nós não podemos negá-lo, porque uma vez que nós negamos isso, nós negamos a própria palavra. E se nós negamos a palavra, nós negamos a Cristo. E se nós negamos a Cristo, nós negamos ao Deus Pai. E entendemos que Jesus é 100% homem, e ao mesmo tempo Jesus ele é 100% Deus. E isso foi determinado no concílio de Calcedônia. Agora eu não sei se foi, provavelmente foi no concílio de Calcedônia, não vou lembrar exatamente, ou foi no concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia falaram, não, foi de Nicéia, onde eles colocaram sobre a questão concílio de Nicéia falaram sobre a divindade de Cristo, porque algumas denominações falam que Jesus era uma criatura, Jesus era um profeta, Jesus era um ser abaixo de Deus. E aí depois vieram outras heresias que falaram que Jesus era somente Deus, ele não poderia ser humano, mas ele nasceu da Virgem Maria, ele nasceu de mulher. Então, e também aqui o texto está dizendo que Jesus, a palavra, tornou-se carne. Então Jesus veio como homem. E aí sim, foi no concílio de Calcedônia, se não me falha a memória aí, mais ou menos 425, 426 depois de Cristo, no concílio eles determinaram, que se chegou no conceito de união hipostática, que significa que existem duas naturezas em um só corpo, duas naturezas em um só ser, a natureza divina e a natureza humana, dentro da pessoa de Cristo. Mas essa natureza humana não é a mesma que a nossa, tá? É a natureza humana perfeita da criação, porque senão a gente poderia atribuir qualquer tipo de pecado a Jesus, e ele não pecou, mas ele veio como um ser humano, assim como todos nós. E mais do que isso, muitas vezes a gente quer comparar, assim, mais ou menos no sentido de que Jesus ele foi como nós, mas na verdade Jesus ele foi muito mais humano do que todos nós. E nós percebemos isso em alguns aspectos do Evangelho de João, como por exemplo na ressurreição de Lázaro. Quarta-feira eu pude compartilhar com a igreja sobre o milagre da ressurreição, onde Jesus ele se compadeceu de Lázaro, porque ele amava Lázaro. Lázaro era um amigo próximo de Jesus, e Jesus sofreu com ele. Jesus chorou quando soube da morte, quando ele estava diante das suas irmãs Maria e Marta, e ele perguntou: o que fizeram com ele? Senhor, ele está sepultado já fazem 4 dias. Onde está? Vem ver. E aí Jesus chorou. Nós temos também o aspecto de Jesus no Getsêmani, antes da sua crucificação. Jesus ele sofreu tanto na tentação de largar tudo, e aí nós vemos a humanidade de Cristo, porque como Deus ele sabia o que ele devia fazer, que era morrer na cruz pelos nossos pecados, mas a parte humana de Jesus estava falando ali: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo a tua vontade seja feita. Ou seja, Pai, eu não estou a fim de passar por isso. Se o Senhor puder, me livra disso, que eu não passe por isso, mas que acima de tudo a tua vontade seja feita. E Jesus ele sofreu tanto que ele estava suando, e no suor dele começou a sair sangue, e ele passou por um sofrimento que a humanidade não explica. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que sofreu tanto, que chegou a suar sangue. A gente tem a história de Jó, que foi talvez um dos seres humanos que mais sofreu na terra, mas mesmo assim a Bíblia não diz que ele suou sangue, mas Jesus suou. Jesus derramou seu sangue ali, antes de ser crucificado. Então nós temos os aspectos da humanidade de Cristo. Nós temos aí relatos ao longo dos evangelhos, onde Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, quando ele foi lá no poço falar com a samaritana. Jesus ele se cansou, ele estava caminhando, estava indo para Jericó e passou por Samaria. Jesus comeu, Jesus bebeu água, Jesus se cansou, Jesus dormiu, Jesus nasceu como um bebê. E a maior prova de que Jesus foi um ser humano é que ele morreu como um ser humano.
Nós sabemos que ele não está morto, mas a morte é uma evidência clara, que nos traz que Jesus ele foi um ser humano, mesmo sendo Deus. Nós não podemos negar esse princípio. E nós temos aí a maior prova de amor, onde o próprio Deus se fez carne, e ele sentiu o nosso cheiro, ele comeu da nossa comida, ele sofreu o nosso sofrimento. Por isso Hebreus fala que o nosso novo sumo sacerdote, ele conhece as nossas dores para se compadecer dela. Não é que Deus olha para nós com um ar assim de ironia, de dizer: eu entendo o que você está passando. Sabe o nosso senso de empatia, o nosso falso senso de compaixão, quando uma pessoa sofre, quando ela perde um filho, por exemplo. Aqui ninguém nunca perdeu um filho, já perdeu cachorro talvez, mas um filho nunca. Mas quando a gente se depara com uma pessoa que perdeu o filho, às vezes a gente é egoísta, e a gente demonstra uma falsa compaixão, dizendo, eu sei como deve ser tão doloroso. Não, você não sabe. Mas a palavra fala que Jesus, como nosso sumo sacerdote, se compadece de nós, sabendo o que nós sofremos, e muito além do que nós passamos, porque ele suportou muito mais. Ele suportou a morte, e morte de cruz, por todos nós. Então nós temos um Deus que nos ama verdadeiramente. Nós temos um Deus que expressa o seu amor e a sua misericórdia por nós, e não somente porque ele nos vê, porque ele nos assiste, mas é porque ele sabe muito melhor do que todos nós. Então, o Verbo se encarnou, o Verbo nasceu. Gálatas 4:4 vai dizer que na plenitude do tempo nos nasceu Jesus, nasceu o Filho de Deus. Ele nasceu de mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele veio para cumprir o propósito de Deus Pai. E aí nós falamos sobre essa luz do mundo, essa luz que brilha na escuridão, essa luz que brilha nas trevas, e essas trevas não a derrotaram. E nós vamos perceber que luz e trevas, ela vai fazer parte de vários assuntos dentro do Evangelho de João, e nós entendemos que as trevas é Satanás, é o poder das trevas é de Satanás, e que Deus é a própria luz, Jesus é a própria luz. E acontece que nós amamos a um ou amamos a outro, e a partir desse momento nós somos influenciados por um ou por outro. Nós somos influenciados ou pela luz que vem de Deus, ou pelas trevas e pelas escuridão que vem das forças do mal. Todo aquele que crê em Cristo é filho da luz. Assim como na criação Deus disse: haja luz, e tudo foi feito, assim também a nova criação, ela se inicia com a entrada da luz no coração de todo aquele que crê. E assim nós vemos um novo amanhecer para a humanidade decaída no pecado. E ao mesmo tempo que a luz brilha na escuridão, e que quando há luz todas as trevas têm que ir embora, nós notamos que na vinda da luz do mundo existiu uma certa confusão na humanidade. Jesus veio para o que era seu, nós lemos ali, mas houve uma confusão entre os homens. Nós esperamos que os pecadores, eles aceitem, eles recebam essa luz com alegria, mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós testemunhamos acerca da luz, muitas vezes nós pregamos o Evangelho para as pessoas, mas acontece que o poder das trevas vem para trazer o conflito dentro das pessoas. O poder das trevas, ela se opõe à luz, porque as pessoas não compreendem o seu estado de perdição. As pessoas não sabem da sua natureza decaída e separada da presença de Deus. E quando nós não entendemos o que Jesus fala, quando nós não entendemos o que Jesus está fazendo, assim como os fariseus não entendiam a sua mensagem e os seus milagres, nós entramos em conflito, tal como os fariseus entraram. E pensando nessas coisas,
Isso João nos prepara para os versículos 7 em diante, sobre essa questão da oposição a Cristo. Vamos fazer a leitura mais uma vez, né? A partir do versículo 6, na verdade, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Esse aqui é João Batista, não é o João que escreveu o Evangelho. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Então João Batista, ele veio para o mundo para dizer que a luz do mundo chegou. Ele veio para dizer que essa luz veio para iluminar o coração do homem. Acontece que todo ensinamento, tanto de João Batista como de Cristo, aquilo que nós vemos na palavra, são ensinamentos espirituais. E as pessoas interpretam de forma física, de forma material. E é como se a luz não penetrasse nas trevas do nosso coração ou da nossa mente. Quando nós lemos as parábolas, por exemplo, quais são os entendimentos que nós temos? Quando nós lemos os milagres que Jesus fez, a gente só pensa na cura física. Eu estava pregando uma série de milagres que Jesus fez no culto de quarta-feira. Por exemplo, aqui no Evangelho de João, Jesus ele fez 7 milagres. Lógico que Jesus ele fez muito mais do que tudo isso. Tanto é que João, não sei em qual capítulo, versículo, ele fala que Jesus operou muito mais milagres do que tudo isso, que não caberia escrever em textos. Mas João propositalmente escolheu 7. 7 é o número da perfeição de Deus, e João escolheu 7 milagres que Jesus fez. E aí, o que diferencia o Evangelho de João dos outros evangelhos é que os evangelhos somente contam o milagre em si, mas João, ele trouxe o quê? Os ensinamentos de Jesus acerca dos milagres. Ele trouxe o significado espiritual dos milagres. Tanto é que você vê que quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele prega que ele é o pão da vida. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele prega dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus cura o cego de nascença, ele vai pregar para os fariseus falando sobre cegueira espiritual e não cegueira física. E da mesma forma nós, quando olhamos para os textos, a gente vê somente o físico. Quando pensamos em doença, a gente pensa somente na cura física, a cura do câncer, a cura da cegueira, a cura da surdez, a cura de quem tem problema, dos paralíticos, que não conseguem andar direito, a cura de quem tem problemas respiratórios e vários outros fatores que se desencadeiam na nossa saúde, mas a gente esquece que a maior lição que Jesus quer nos dar é a cura espiritual, é a mudança de vida, é o nascer de novo, é a regeneração que nós temos na cruz de Cristo. Obviamente, existe um trabalho das forças do mal, para que não haja esse entendimento, para que a gente permaneça adormecido nas trevas, pois o fim delas é a morte e o inferno, ao passo de que a luz nos leva para a vida, nos leva para o céu, na presença de Deus. Então João veio para pregar sobre essa luz que veio ao mundo, e o povo de Israel era um povo privilegiado, era um povo que tinha os profetas, era um povo que tinha a lei, mas foi um povo que tropeçou, e é por isso que Jesus fala que foi posta a pedra angular, mas os que eram seus, acabou virando pedra de tropeço para eles, porque eles não creram. E por que eles não creram? Sendo que eles tinham tudo, apontando para o Messias, eles estavam esperando o Messias. E por que eles rejeitaram o Messias? Por que rejeitaram a Cristo? Porque não o conheceram, porque não entenderam.
a verdadeira mensagem de Deus. Eles achavam que o Messias era um rei físico, era um rei poderoso entre as nações, que restauraria o reino de Israel sobre todas as nações, e que Israel prosperaria diante de um reinado sobre todo o mundo. Eles esperavam que o Messias ia acabar com o Império Romano, que subjugava o povo de Deus, os israelitas. O Império Romano perdurou muito tempo. Então, para eles, essa redenção, essa libertação, era das mãos do imperador. Mas essa luz não veio para trazer um reino físico. Esse reinado de Cristo é o reino celestial, é o reino que nós pregamos. Por isso João Batista disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino espiritual. Não era uma libertação dos povos, não era uma libertação, porque senão seria seria o mesmo domínio, seria o mesmo império. Mas o império está ligado às forças do mal. Por isso que Colossenses 1:13 fala que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Porque o império nos traz a ideia de escuridão, do mal, mas o reino nos traz a alusão à ideia de algo que é bom, que é da luz. Fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o seu reino de luz. Então não era esse império que Deus queria implantar para a humanidade, a fim de subjugar todos os povos, não. Mas era o reino espiritual, de trazer transformação no nosso coração, de nos dar uma nova vida, para que todo mundo fosse transformado. Esse era o propósito da luz do mundo. Mas o seu povo não o conheceu. A ignorância, a dureza do coração tomaram conta, deixando o povo em conflito nas trevas. Jesus é a verdadeira luz. As outras luzes são apenas cópias. Os judeus se contentaram com Moisés. Os judeus se contentaram com a lei. O problema é que a lei era imperfeita. Eles tinham tempo para adoração, para os seus sacrifícios. Eles tinham sacrifícios. Eles tinham toda a lei para poder seguir, para observar a lei. Mas todas essas luzes da antiga aliança, elas apontavam para uma luz maior, que era Cristo. Todo o Antigo Testamento foi consumado em Cristo Jesus, e essa é a mensagem da luz. Nós fomos libertos pelo domínio da morte, pelo domínio do pecado e pelo domínio da lei. É isso que nós aprendemos em Romanos. E é isso que precisamos entender para que nós sejamos salvos. Precisamos crer em Cristo. Tudo que foi tipificado na lei, tudo que foi mostrado na lei, se cumpriu nele. E se a gente pegar alguns ensinamentos do Evangelho de João, por exemplo, nós temos aí que não basta nascer judeu, não basta ser circuncidado no 8º dia, como os judeus criam na lei, mas é necessário nascer de novo. João 3, Jesus falando para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Jesus fez 2 milagres no sábado para mostrar que havia um novo descanso nele. Jesus multiplicou os pães no sábado e Jesus curou o cego de nascença no sábado, para mostrar que não é sobre o sábado em si o dia, mas é o princípio do descanso. Mateus 11:25. Vinde a mim, perdão, 11:28, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre si o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve.
não é sobre a observância da lei, mas é a nossa fé em Cristo Jesus. Terceira coisa, ele é o maná que descia do céu. Quando o povo saiu do Egito pela liderança de Moisés, eles foram no deserto e começaram a reclamar: estamos com fome. Era melhor ter ficado escravo, porque lá a gente tinha comida. Aí Deus fez chover maná, o pão, é mais ou menos parecido com pão, e assim alimentou o povo. E Jesus, quando multiplicou os pães, ele disse: eu sou o pão da vida, trazendo essa alusão de que ele era o maná que descia do céu, lá no Êxodo. Quarta coisa, Jesus é água vivificadora. Ele diz que aquele que crê em mim, nele fluirá fontes de águas vivas. João capítulo 7, versículo 37. E também em João capítulo 4 ele fala: aquele que beber da água que eu ofereço jamais terá sede. Jesus é a fonte de águas vivas. Quinta coisa, Jesus é o pastor de um novo rebanho. João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome, e elas conhecem a minha voz. Jesus começou um novo rebanho, e ele é o bom pastor, ele é o pastor desse rebanho. Sexta coisa, por último e não menos importante, Jesus é a nova videira, Jesus é a videira verdadeira. João 15, ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês querem frutificar, querem produzir frutos para Deus, permaneçam em mim, pois sem mim vocês nada podem fazer. E são essas atribuições que nós temos acerca da pessoa de Jesus em nossas vidas. Essa é a verdadeira luz que João veio pregar. Essa é a verdadeira luz que nós temos para a nossa nova vida. O problema é que o povo estava tão acorrentado no legalismo, nas leis, que não conseguiu crer nas verdades espirituais expressas por Cristo. Versículo 8 do nosso texto, ele próprio, o João próprio, não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Prosseguindo, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio ao seu próprio mundo. Jesus veio para o mundo em que ele mesmo criou com suas próprias mãos, e o seu próprio povo não o reconheceu e nem o recebeu. O seu povo ouviu as suas palavras, o seu povo viu as suas obras, o seu povo observou a sua vida perfeita e recebeu várias oportunidades de compreender a verdade, de crer e receber a salvação, mas o seu povo o rejeitou. O seu povo não recebeu, o seu povo não reconheceu. É o que nós lemos no texto ali. Jesus é o caminho, mas o seu povo se recusou a caminhar com ele. Em João 6,66, alguns diziam: quão duros são estas palavras, quem poderá caminhar junto com ele? E muitos o abandonaram. E Jesus olhou para os seus discípulos: vocês vão também? E Pedro responde: Senhor, para onde eu irei? Para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Sabe, eu olho para a minha vida hoje, eu fico pensando: para onde eu posso ir? Eu fui para tantos lugares, eu pisei em tantas areias na minha vida. Fala: nossa, Sarah, você é tão novo. Mas eu pisei em tantos lugares onde eu sonhava, onde eu imaginava, onde eu estava disposto a pagar o preço de tudo isso. E eu me deparo com Pedro falando: para onde eu vou, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não tem outro lugar para a gente seguir, gente.
Essa é a nossa esperança, é um caminho de luz. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Nós não temos outra opção, como filhos de Deus, é claro. Se você não quer fazer parte da família dele, você tem vários outros caminhos. Mas quando estamos em Cristo, é somente um caminho. Jesus é a verdade, mas se recusaram a crer nele. E Jesus é a vida, e o seu próprio povo matou na cruz. Sabe, eu fico pensando, a gente lê e fala sobre os fariseus, mas e nós? Como você tem recebido a luz da vida? Como você tem recebido a luz do mundo? Você tem recebido com alegria no coração? Será que nós olhamos para aquela luz no fundo do túnel e nós enxergamos aquela saída com esperança, com novo alento, com renovo? Ou será que a gente recebe essa luz com confusão, com conflito, querendo resistir a essa luz? Nós percebemos no texto que existe a possibilidade de resistir à luz, de fechar os olhos para ela. E como nós fazemos para a gente resistir a essa luz? É quando nós deixamos de orar, é quando nós nos afastamos de Deus, deixamos de ler a Bíblia, é quando nós nos entregamos para a correria do dia a dia e esquecemos do nosso primeiro amor, esquecemos da nossa verdadeira essência. Quando estamos diante das pessoas que necessitam ouvir, que necessitam conhecer a luz da vida, e nós não compartilhamos dela. A luz brilha em nós e essa luz deve refletir para as pessoas, porque não é nossa luz, então nós somos um reflexo, é como um espelho. O problema é que muitas vezes nós fechamos o espelho e a luz fica somente em nós, ou a luz volta para sua fonte, que é o próprio Deus, e nós não refletimos a luz de Cristo para as pessoas. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, precisamos convidar as pessoas para fazerem parte do nosso meio. Nós temos aí eventos evangelísticos, e precisamos levar, anunciar as boas novas para os que estão perdidos. Não adianta levar a luz para dentro da igreja. Nós não precisamos de atividades na igreja, nós precisamos pregar o Evangelho. É tudo isso que nós precisamos. Perdão, isso é tudo que nós precisamos. Onde nós temos falhado? Ou muitas vezes nós rejeitamos a luz quando esquecemos da nossa vida de santidade. Nós rejeitamos a luz quando nos entregamos aos prazeres desse mundo, para as preocupações desse mundo, e deixamos para trás as coisas de Deus. Nós esquecemos que a nossa verdadeira vida não é correndo atrás das coisas, mas é aos pés de Jesus, é aos pés de Cristo, nos rendendo a Ele todos os dias. Mas a ressalva nessa manhã é que nós não precisamos cometer os mesmos erros descritos aqui por João. Nós não precisamos rejeitar a luz, nós não precisamos deixar de reconhecer que é Ele a nossa verdadeira vida, que é Ele que nos traz vida. Deus promete que todo aquele que crer em Cristo vai recebê-lo no seu coração, vai nascer de novo e se tornará parte da família de Deus. Versículo 12: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós somos adotados por Ele. Versículo 13: os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne,
nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do próprio Deus. Nós não somos transformados pelo nosso esforço, porque nós somos bons. Obviamente que devemos fazer a nossa parte, de entender o que precisa ser mudado e deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas tudo isso não é fruto nosso. Tudo isso é produzido pelo próprio Deus nas nossas vidas. É o próprio Cristo que vai frutificar na nossa vida. Por isso João 15, Jesus fala: se quiserem produzir frutos para Deus, permaneçam em mim, porque sem mim vocês nada podem fazer. E é essa mansidão, essa humildade que nós precisamos ter, que tudo aquilo que acontece na nossa vida não provém de nós, mas provém do próprio Cristo, que é a luz da vida, que é a luz dos homens. Trata-se de um nascimento espiritual, nada que dependa da natureza humana, e não foi da vontade de nenhum homem, mas foi do próprio Deus. E eu gostaria de encerrar essa manhã dizendo: a luz continua a brilhar, a luz de Cristo continua a brilhar no mundo. E qual vai ser o nosso papel? Qual vai ser o nosso comportamento diante dessa luz? Essa manhã eu fiz uma leitura de Lucas 10, que fala de Jesus enviando mais 72 discípulos, que ele manda de dupla em dupla. E Jesus fala: pregue o evangelho, orem por cura, expulsem demônios, eu lhes dou autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, a fim de que o Pai seja glorificado. E ele disse: aqueles que aceitarem a mensagem, ali vocês permanecerão, e aqueles que recusarem a mensagem, você chacoalhe as suas sandálias, o pó das sandálias, como forma de protesto, e continue em viagem. Porque aquele que rejeita a luz, aquele que rejeita a mensagem, não está rejeitando vocês, está rejeitando a mim. E aquele que rejeita a mim, rejeita o Pai. E ele termina dizendo: no dia do juízo, eu terei mais pena de Sodoma do que deles que rejeitaram. Eu falei: nossa, é forte. Hoje os que rejeitam, Deus será muito mais duro do que ele foi com Sodoma. Vocês sabem a história de Sodoma, né? De Gomorra, que choveu fogo dos céus e toda a cidade foi destruída. Então eu fiquei pensando: será que eu tenho levado essa luz de uma forma que agrada a Cristo? Porque essa luz, mais uma vez, continua a brilhar, e é o nosso dever como filhos da luz, como filhos de Deus, continuar levando a luz para as pessoas. Você vai permanecer nas trevas, no meio dos conflitos e das confusões? Ou você quer ser chamado de filho de Deus? Precisamos pensar, precisamos olhar para o nosso coração e precisamos tomar essa decisão, para a gente poder obedecer, para a gente poder glorificar o nome de Deus através das nossas vidas, ou se vamos escolher permanecer nas trevas. Que Deus tenha misericórdia de nós e queira Ele trabalhar, terminar a boa obra que Ele começou em nós até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é a palavra de Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Verbo que se fez carne. O Senhor viveu em nós, o Senhor viveu entre nós. O Senhor se limitou a todas as nuances do ser humano. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor se fez tão pequeno, o Senhor se fez servo, sendo que o Senhor era o próprio Rei, o Senhor era a própria luz, e é o Senhor que nos deu vida. Queremos nos achegar, Pai, na Tua presença com o coração quebrantado,
com um coração arrependido, com um coração humilde, porque muitas vezes olhamos somente para os fariseus, que endureceram o seu coração perante ao Senhor, mas muitas vezes, Pai, nós também temos o nosso coração endurecido. Muitas vezes nos voltamos para o pecado, muitas vezes damos vazão à nossa incredulidade e entendemos as coisas de uma forma errada, mas nós queremos levar adiante, Pai, os ensinamentos espirituais acerca da Tua Palavra. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos traga unção, para que a gente possa Te conhecer verdadeiramente, Pai, Te conhecer como a Palavra de Deus, Te conhecer como a vida eterna, Te conhecer como a luz da vida, a luz dos homens, e que essa luz possa brilhar nas mais densas trevas que está no nosso coração. Que a Tua presença, Pai, possa nos transbordar e possa nos encher da alegria da salvação, e que sejamos como esses discípulos, Pai, que levaram a luz para o mundo, que refletiram a imagem de Cristo para as pessoas necessitadas, e assim possamos cumprir a Tua missão, a Tua chamada aqui nessa terra, e o Teu nome seja glorificado. Nos ajude, Senhor, a sermos igreja, não somente igreja como organização, como estrutura, e estarmos aqui entre quatro paredes, mas nos ajude a sair, Senhor, para poder pregar o Teu Evangelho, para poder anunciar as boas novas que o Senhor traz, para que as pessoas sejam reconciliadas na Tua presença. Nos ajude, nos dê força. E eu venho pedir por mais uma semana abençoada na Tua presença, pedindo que o Senhor possa prover as nossas necessidades, o Senhor possa nos abençoar em tudo que a gente faça, e que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado e seja engrandecido, Pai. Nos abençoa, nos conduza, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos, o cuidado com a nossa família, e tudo aquilo que está no nosso entorno, as coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos, que são as nossas responsabilidades, queremos entregar nas Tuas mãos e queremos Te honrar através de tudo que nós fazemos, e que o Senhor nos dê mais uma semana na Tua presença. Nos dê um domingo também abençoado com a nossa família, e seja um tempo para agradar ao Senhor. Oramos pelo pastor que está em São Paulo ainda, que está por voltar aí durante essa semana, que o Senhor possa guardá-lo de cabeça aos pés, de cada quilômetro rodado, o Senhor possa livrá-lo de todo acidente, de todo imprevisto, de todo mal mesmo, Pai, protegendo, guardando e trazendo na Tua segurança e na Tua paz. Também esteja com a Gilza, queremos clamar pela sua cura por completo, por restauração do seu físico, e também por todas as pessoas ali, Pai, que têm passado pelos perrengues na saúde. Oramos também pela senhora Yoshizaki, que também está com dengue, que o Senhor se compadeça dela, tenha misericórdia dela, e também possa derramar da Tua cura, restaurando totalmente o seu físico, em nome de Jesus. Que o Senhor visite as famílias nessa manhã, visite as pessoas da nossa igreja, nossos amados irmãos, nossos queridos, Pai, e também aquelas pessoas que estão afastadas do Senhor, que todas elas possam se lembrar da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. E por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.